Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, como que nos tornamos especialistas em física médica em Portugal, tá? Algumas pessoas me perguntaram como que se torna especialista e também como que é a parte da profissão de físico médico em Portugal. Para falar sobre isso, então, eu separei duas perguntas principais que vou responder nesse vídeo. A primeira pergunta é: como que nos tornamos especialistas em física médica? Para se tornar especialista em física médica, pessoal, a trajetória comum no Brasil, né, é fazer um curso de física médica, né, ou em física, fazer então uma residência em física médica que te torna especialista. Esse é o caminho que eu acho que é o mais comum, geralmente, né, para se tornar especialista. No caso de Portugal, muda um pouquinho o formato, tá? O que tem de mudança, tá, nesse caso? Em Portugal, nós não temos a separação entre cursos de bacharéis e licenciados, tá bem? Esse é o primeiro ponto. Então aqui tudo se chama licenciatura, tá? O que é exigido então para você se tornar um especialista em física médica? Inicialmente você precisa fazer então um curso, tá? Que pode ser uma licenciatura em física ou engenharia física, por exemplo, tá? Que tem que ter um certo curso com uma carga horária específica de conhecimentos de física, tá? Depois que você finalizar a licenciatura, que aqui mais ou menos dura em torno de 3 anos, tá? Você precisa fazer então o chamado mestrado em física médica. É uma cadeira que eu estou fazendo, que você pode acompanhar pela página se tiver interesse, tá? Onde que você então vai ver conceitos, né, de física médica mais aplicados à clínica, né, no ambiente acadêmico, ou seja, no mestrado em física médica, ok? Então, beleza. Primeiro ponto, licenciatura em física médica, ou física, na verdade, né, ou engenharia física. Segundo ponto, a questão do mestrado, tá, em física médica. Depois disso, pessoal, aí o que acontece? Você precisa prestar então uma prova para ingresso na chamada residência, tá? Por que eu digo residência com aspas, tá? Por causa que a residência no Brasil é mais ou menos em torno de 2 anos, na verdade, nos programas, tá? Então, o que acontece? Aqui muda isso um pouco. Por quê? Você faz a prova, você presta a prova para o chamado internato, que seria como se fosse a residência, tá? Que tem uma duração de 4 anos, pessoal. Para quem viu na página, eu coloquei essa resposta. E a pergunta é: por que são 4 anos, tá? Por que não são 2? Porque aqui em Portugal você faz, então, o curso, né, o internato ou a residência, né, nos 2 primeiros anos, tá? Como sendo de forma geral. Então você vê a parte de radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear, enquanto que para a questão específica da sua área que você vai escolher, radioterapia, radiologia, radiodiagnóstico ou medicina nuclear, você então se aprofunda nela nos últimos 2 anos. Tá? Então, 2 anos de forma geral e 2 anos, então, de forma específica para a área que tu tem interesse. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença que tu tem entre o processo para se tornar especialista, né, no Brasil e em Portugal. Tá bem? Em relação a outra pergunta, tá? Em relação à questão do cargo de físico médico em Portugal, principalmente na área clínica, tá? Não indo muito para a área acadêmica, que eu percebi que a maior parte teve interesse na área clínica. Depois que você se torna especialista, você pode então atuar em hospitais, certo? Como sendo especialista em física médica numa certa área: radioterapia, radiodiagnóstico, medicina nuclear, tá? Em relação à possibilidade, tá? Aqui em Portugal, pelo menos pelo contato que eu tive, tá? O que acontece? Para a área de radioterapia, você tem, é a área que mais desponta, na verdade, com a questão da quantidade de físicos médicos nessa área, tá bem? Logo na sequência, então, nós temos 2 áreas que estão praticamente juntas, que seria a medicina nuclear e radiologia, ou radiodiagnóstico, tá bem? Nessas 2 áreas, tem uma defasagem muito grande da quantidade de físicos médicos que precisa, tá? Principalmente em medicina nuclear. Tá? Então, se você se tornar um especialista, por exemplo, em física, em radiodiagnóstico ou medicina nuclear, a chance de você conseguir um emprego acaba se tornando um pouco mais alta, justamente por essa falta de profissionais. Tudo bem? Então, pessoal, o vídeo de hoje era para responder essas 2 perguntas. Caso alguém tiver mais alguma pergunta que tiver interesse, me manda mensagem no privado, pela página Medicina em Física, que eu vou deixar aqui em cima, o link da página, tá bem? E é isso. Quem tiver mais uma pergunta, fica à vontade para mandar, tá bem? Até mais.